Então, reiniciamos os nossos trabalhos. Eu queria dar as boas-vindas e agradecer a presença do nosso depoente, o Sr. Duarte Figueiredo, a pedir que se identificasse aqui para a ata. Com o nome? Sim, o nome. José Manuel Duarte Figueiredo. E qual é a situação atual? Reformado. Reformado. Dizer qual é o objeto da 10ª Comissão Parlamentar de Inquérito à Tragédia de Camarate. O inquérito tem por objeto dar continuidade à averiguação cabal das causas e circunstâncias em que no dia 4 de dezembro de 1980 ocorreu a morte do Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro, do Ministro da Defesa Nacional Adelina Mar da Costa e dos seus acompanhantes, designadamente dando seguimento às recomendações emitidas pela 8ª e 9ª Comissões Parlamentares de Inquérito. Pedia que prestasse juramento, responder com a verdade às perguntas que lhe forem dirigidas e informar que o falso depoimento implica a prática de crime punido com a pena de prisão até 5 anos e multa até 600 dias. Portanto, só pedia que juro dizer a verdade. Juro dizer a verdade. Muito obrigada. Nós vamos fazer uma primeira ronda, depois fazemos rondas subsequentes, se for necessário, e perguntar se pretende, sobre o tema em apreço, fazer alguma declaração inicial. Não pretende. Eu começava, este pedido foi feito pelos familiares das vítimas, não sei se há consenso entre os grupos parlamentares, começarmos por eles ou começarmos pelos grupos parlamentares. Por princípio devíamos começar pelos grupos parlamentares. Começamos pelo requerente, portanto, faz favor. Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Eduardo Figueiredo. Bom dia. Queria começar por perguntar, desde o ano de 1980, que cargos ocupou na Rádio e Televisão Portuguesa? De agosto de 80 a meados de 83, diretor e coordenador de informação. E depois, até, se a memória não me falha, até 90, 89, 90, diretor do movimento de cooperação. Do movimento? Cooperação. Com Macau e com os PALOP. De Macau eu lembro-me porque estive como diretor de programas em 85, 86 da TDM e troquei várias vezes. Sim. Queria que, por favor, nos fizesse uma breve descrição do seu ponto de observação de diretor da informação da RTP da noite de 4 de dezembro de 1980. Em que aspecto? Diga? Concretamente, em que aspecto? Não, como é que ela então estava eu no gabinete no meu gabinete, na direção, quando recebi um telefonema de um amigo meu, repórter fotográfico que tinha sido repórter fotográfico do Jornal do Século, a dar-me conta, ele era radioamador, o rapaz era radioamador, chamava-se Francisco Ferreira, a dar-me conta de que tinha que ir de um avião, em Camarate. Eu telefonei para a redação do Palmeiral Marques, a redação do segundo canal, e disse-lhe isso, e ele mandou para lá logo uma equipa de reportagem. Entretanto, o Francisco Ferreira põe ao telefone o escutador dele, ele era radioamador, estava a ouvir as comunicações da polícia, da PSP, quando eu ouço um dos agentes a dizer que o avião transportava a alta entidade. Ora, eu sabia, porque tinha trabalhado com Francisco Sá Carneiro, que o código dele era exatamente a alta entidade. Pronto, e foi só isso. Depois deu-se a notícia e foi só isto. Foi isto só. Diz que foi enviada uma equipe de reportagem para o local, mas foram mais do que uma depois. Devem ter ido, claro. Isso não sei, mas devem ter ido. Não sabe nem se lembra? Não sei, porque isso ficou depois com os dois diretores, que eram o Muniz e o Amaral Marques, mas foram mais, de certeza, não é? Claro. Uhum. Há uma questão que foi colocada nesta Comissão Parlamentar de Inquérito pela jornalista Diana Andringa. Sim. De que
muitos dos brutos que ela terá registado e gravado, nomeadamente com entrevistas a pessoas de Camarate, com depoimentos sobre o que é que teria ocorrido com o avião, que não só não foram naturalmente utilizados depois, digamos, nas notícias, nas reportagens que foram apresentadas pela RTP, mas que teriam sido destruídos. Gostava de um documentário sobre isso. Eu nunca tive qualquer envolvimento ou qualquer ação, direta ou indireta, com a Diana Andriga relativamente a Camarate. Nem sabia, com franqueza, que ela tinha sido uma das jornalistas que tinha ido para lá. Não sabia, por simplesmente. Nunca falei com ela sobre Camarate e não sabia. Quem talvez possa esclarecer isso era o atual diretor do Canal 2, que é o Manuel Marques. Eu não. Quanto ao desaparecimento de material, também não. Também não. Em bom rigor, ao longo do tempo que eu lá estive, nunca entrei numa ilha de montagem, nem nunca mexi numa cassete. Não era essa a minha função, não sabia, não sei. Se desapareceu, não foi por minha indicação, não foi. Nem sabia que tinha desaparecido. E acha possível que tenha desaparecido? Tudo pode acontecer, não é? Mas não. Acho estranho, sabe? Acho estranho que tenha desaparecido, porque o material depois foi. Quando foi da grande reportagem, do Barata Feio, ele seguramente que viu tudo o que lá havia. E não acredito que. Custa-me a crer, não sei, mas custa-me a crer. Custa-me a crer que tenha desaparecido, custa-me, sinceramente. A reportagem do Barata Feio, tanto quanto me lembro, é de 83. É de 83. Exatamente. Mas ele não deixou, de certeza, de ver tudo o que havia nos arquivos da RTP. Com certeza, mas o que a Diana aqui nos disse foi que os brutos teriam sido destruídos, digamos, relativamente a seguir a Camarate. Logo a seguir? Não sei. Sinceramente não sei. Mas pode dizer-nos que a acontecer uma coisa dessas teria que receber instruções de alguém responsável, não se destroem brutos, não é? De mim não foi. Dos diretores, não acredito. Que tenha sido de outra pessoa qualquer, não sei, pode ter acontecido, mas acho estranho. Dos diretores não acredito, não. Portanto, por parte da Direção de Informação, não. Das três direções, da minha, do Amaral Marques e do Ministro, não acredito nisso, é impossível. Muito bem. Entre 1980 e 1983, no seu cargo, acompanhou minimamente o que foi sendo feito pela RTP em relação a todo o processo de inquérito, de investigação relacionada com a tragédia de Camarate? Refere-se à grande reportagem, com certeza. Reporte-me entre 1980 e 1983. A grande reportagem é 1983. Sim, mas começou a ser feita para aí um ano antes ou 2 anos antes, não é? Sim, mas durante o ano de durante o ano de 81 foi havendo acompanhamento informativo. Sim. Recorda-se de acompanhar essa, digamos, informação? Seguramente que sim, mas nunca ao nível da montagem das peças, nunca. Como disse há minutos, eu nunca entrei numa ilha de montagem. Nunca entrei. Nunca dei instruções para que a reportagem A fosse feita nesse sentido, ou B nesse sentido, ou com este material ou com ele. Não sei. Em 1980,
a RTP não funcionava como funciona hoje. Sim, claro. E, portanto, tudo o que tinha a ver com diretivas claras e concretas por parte do poder político para dentro da RTP eram suficientemente reconhecidas pelas pessoas da profissão. Acha que em relação, ainda não cheguei à grande reportagem, Sim, sim. acha que em relação à recolha, à produção de informação e à orientação de informação sobre a investigação de Camarate, terá havido, para ser muito claro, uma direção política Nenhuma. no sentido dessa... Nenhuma, rigorosamente nenhuma. Rigorosamente nenhuma. Posso até, digamos, acrescentar que quando tive a iniciativa, eu próprio, de mandar fazer a grande reportagem, ainda tive que vencer algumas dificuldades lá dentro. Mas pressões políticas, num sentido ou noutro, em relação ao Camarate, nunca, zero. Nunca foram dadas quaisquer tipo de diretivas ou por parte do Governo da altura ou por parte da administração da RTP da altura? Nenhuma. A mim, nenhuma. E o que houvesse, é natural que passasse por mim, não é? Mas não houve nada. Claro. Portanto, Do Governo, nada, rigorosamente nada. recusará a possibilidade de ter havido um controle político, Mas completamente. até porque era a única... Não, é que se houvesse controle político, não havia grande reportagem. Não havia? Grande reportagem. Não tinha sido feita. Nomeadamente com a colaboração, pelo menos na parte inicial, do Alberto Cid, não é? De qualquer das formas, a grande reportagem é suficientemente polémica e discutível para se falar de existência É um fracasso. de direção política do feitura do Não, é um fracasso. Vista com os olhos de hoje, com a informação que existe hoje, a grande reportagem foi um fracasso. Eu só. Não, mas eu só estava a falar na questão do controle e da direção política. Mas vamos então falar um bocadinho da grande reportagem. Quem foi a iniciativa de se fazer a grande reportagem sobre Camarate? Foi minha. Foi sua? Foi. E foi o Eduardo Figueiredo que escolheu o Barata Feio e o Albarrán? Sim, eram os dois da equipa da grande reportagem. Eram os dois únicos elementos da equipa da grande reportagem. E em seu entender, qualquer dos dois foram suficientemente isentos e sérios no seu trabalho? Isentos e sérios foram seguramente, mas com um trabalho mas do trabalho resultou de seriedade e de isenção, um trabalho que com a informação que existe hoje é deficiente, obviamente. Tem memória do diferendo entre eles? Como? Tem memória do diferendo entre eles? Tenho. Pode-me falar um bocadinho sobre isso? Quer dizer, o Barata Feio, tanto quanto me lembro, inclinava-se quase religiosamente para a tese do Ocidente. O Albarrán era mais neutro e admitia claramente que pudesse ter sido atentado. É só. E foi o Albarrán que se afastou? Como diz? E foi o Albarrán que se afastou? Sim. Bom, quer dizer, sim, posso dizer que sim. Pelo menos é a ideia que eu tenho. Não, pode dizer que sim, pode dizer. Muito bem. Para já não tenho mais questões, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo Dr. Figueiredo. Filipe Rocha, não sei se há mais algum familiar da legítima esquerda que por questões não dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Muito bom dia, Sr. Doutor. E agradecer naturalmente a sua disponibilidade para colaborar connosco.
A sua presença aqui e o pedido de apoio de esclarecimentos está essencialmente relacionado com a noite de 4 de dezembro. Na noite de 4 de dezembro, o senhor onde é que estava, especificamente? Estava no meu gabinete. Na RTP? Sim, sim. À noite? À noite, sim. E era costume nessa época trabalhar durante a noite? Não é durante a noite, é até ao fecho dos jornais. Até ao fecho? Até ao fecho, não digo fecho, até a emissão dos jornais. Até a emissão dos jornais. Diariamente era essa... Sim, é a rotina. Sim. Sim. Mas não tinha, em termos de funções, não tinha nenhuma função que interviesse diretamente com os telejornais? Era só... Claro que não. Claro que não. Eu dirigia, eu era o diretor-coordenador, não é? E havia 2 diretores, o Muniz no primeiro canal e o Amaral Marques no segundo canal. Mas, portanto, não intervinha na organização, nem na definição, nem nos conteúdos, nem na distribuição de trabalho? Não fazia agenda, não distribuía os serviços e, como já disse, não assistia à montagem das peças, não era assim? Sim, isso ainda não chegamos lá. Portanto, a circunstância de ficar todos os dias até aos telejornais deve-se a que funções especificamente? Da direção, para ver os telejornais, ver o que é que ia para o ar. Eu tinha que ver diariamente o que é que ia para o ar, não é? Se eu dirigia, se no fundo era o... Sim, mas se não intervinha, para que efeitos é que era? Então, veja, se eu era diretor-coordenador de informação... Tenho que falar um bocadinho mais alto, eu peço desculpa. Se eu era diretor-coordenador de informação, como é que podia sair daquela casa sem ter visto a informação que ia para o ar? Não podia? Mas, como diretor da informação, quais eram exatamente as funções que exercia? De coordenação das duas redações, de coordenação das duas redações e de coordenação, digamos, da informação em geral, não é? Mas a coordenação das redações da informação em geral consubstanciava-se no seu dia-a-dia exatamente em quê? Então, em falar com os diretores, em ver quais eram, digamos, os serviços prioritários, em saber se no caso das entrevistas, quem é que ia a estúdio e quem não ia a estúdio, nas entrevistas, por exemplo, da primeira página, quem era o convidado essa semana, quem eram os convidados das próximas, etc. Esse tipo de Nesse sentido, intervinha objetivamente na definição dos conteúdos, na distribuição do trabalho? Nesse distribuição do trabalho, não. Porque o que eu referi dessas funções não implicava que eu nomeasse o jornalista A ou o jornalista B. Isso nunca o fiz, não é? Mas, e também em relação ao produto final de cada peça, eu também não intervinha. Às vezes, nem posso dizer até que, na esmagadora maioria dos casos, nem no alinhamento das notícias eu intervia. Deixava isso para o Muniz ou para o Amaral Marques. Na esmagadora maioria dos casos, portanto, algumas vezes intervinha, não é? Como? Na esmagadora maioria dos casos, significa que outras vezes que intervinha. Pode ter havido um ou outro em que eu tenha dito que comecem por isto, ou deixem isso para o fim, ou para o meio, etc. Pode ter acontecido, não me lembro. Muito bem. Vamos então especificamente à questão da noite de 4 de dezembro, então, se me permite. Portanto, estava na RTP e já o disse há pouco, mas exatamente a que horas é que teve conhecimento daquele avião? Não consigo saber, não consigo, mas foi, sei lá, bom, deve ter sido 1 minuto ou 30 segundos depois do avião cair. Não jantava na RTP, jantava depois quando ia embora? Não, estava na RTP, estava. Não, se jantava. Não jantava na RTP, portanto, depois de sair é que jantaria, não é? Claro. Qual foi o tempo de intervalo entre ter conhecimento que um avião caiu e ter conhecimento que esse avião transportava o Primeiro-Ministro Francisco Sampaio, nomeadamente quando teve conhecimento do código alta entidade? Minuto e meio. Minuto e meio. E, portanto, a seguir o que é que o senhor... Foi através da escuta da polícia, pronto.
Sim, percebi. E a seguir- Aconteceu o mesmo, já agora aconteceu o mesmo, exatamente o mesmo, quando foi do atentado ao Papa, em Fátima. E, portanto, foi tudo muito instantâneo. E o senhor o que é que fez a seguir? Qual foi a... Telefonei para o Manuel Marques, dar-lhe a notícia, não é? E a dizer-lhe que era bom talvez mandar uma equipa para o local. Eu não sei, mas estávamos, já não me lembro, mas estávamos há muito pouco tempo do telejornal do segundo canal. Não sei, meia hora, não sei, já não me lembro. Estávamos muito perto da emissão do telejornal do canal 2. E, portanto, telefonou que era melhor mandar uma equipa para o local. E a seguir o que é que fez? Continuar a escuta. Ficou à escuta? Sim. Continuar a escuta, com a coisa, com o tal aparelho. Porque nessa altura, quando aquilo partiu, ninguém sabia que era o Sá Carneiro, não é? Que era a alta entidade. Mas o senhor já sabia. Não, soube depois. Eu soube, quando tive a notícia de que o avião caiu, telefonei para o Amaral Marques e continuei, digamos, a ouvir a escuta. Só passado para aí um minuto e meio deste meu telefonema para o Amaral Marques é que eu ouço a expressão alta entidade. Porque a polícia também não sabia. Portanto, quando o avião caiu, a polícia não sabia quem era lá dentro, não é? No instante em que caiu. E, portanto, tendo ouvido durante o espaço de minutos, a alta entidade identificou como sendo o Claro. Primeiro-Ministro, o que fez a seguir? Chamei o Amaral Marques, telefonei para a administração da RTP e mais nada. Telefonou para a administração da RTP especificamente para quem? Para quem? Sim. Para o Presidente. Para o Dr. Proença de Carvalho. Sim. E o que é que resultou dessa conversa? Ele veio para o Lumière, para os estudos do Lumière. E quando chegou, o Sr. Doutor ainda estava lá no estúdio. Claro. Portanto, é capaz de nos explicar então o que é que aconteceu a seguir? Portanto, Não aconteceu nada, quer dizer, Mas, se repare, eu já lhe perguntei várias vezes o que é que aconteceu, o que é que fez a seguir, que iniciativas é que tomou. Sim. E sempre disse que nada, não é? Mas, entretanto, acabamos agora de concluir que não é bem assim. Quer dizer, telefonou para a administração da RTP, falou com o Dr. Proença de Carvalho, o Dr. Proença de Carvalho veio para os estúdios, Sim. disse-me que continuou à escuta. Não é assim. Não continuei. Sim, mas diga-me exatamente tudo que se passou nessa noite. Quer dizer, Na medida que a sua memória o permita. depois eu não me lembro mais nada. Não me lembro mais nada. Aconteceu isto, lá ficámos a conversar, etc. Lembro-me que depois, mais tarde, se mandei interromper a emissão. Se não me falha, foi o Randão dar a notícia. A emissão ficou com música. É o que me lembro. E que horas é que foi para casa, Sr. Doutor? Não sei, faço a mais pequena ideia. Mas foi passado 10 minutos, foi passado 2 horas, ficou a noite toda na RTP. Não, sei lá. Não sei, não faço ideia nenhuma. Quer dizer, não sei, 1 hora, 2 horas, não sei, não faço ideia. Ficou a aguardar que viessem as equipas de reportagem. Não. Foi para casa. Fui, mas não sei dizer a hora, pá. Não sei dizer, honestamente, quanto tempo é que lá estive, não sei. Eu estava a perguntar para tentar perceber o que é que aconteceu de facto. Quer dizer, entretanto, vem o Presidente do Conselho de Administração da RTP. Sim. Presumo que se tenham reunido, que tenham falado com ele, com mais pessoas. Não. Caiu o avião, o Primeiro-Ministro. Pois, mas eu não me lembro mais nada, quer dizer... também falei com como é que ele se chama? Com a Conceição Monteiro. E mais... Mas falou para que efeitos? Para tentar algum tipo de informação complementar? Não, como éramos amigos, para comentar, digamos, Cinema pessoal de Sim. conforto. Sim. Pois, tenho alguma dificuldade em compreender, perante as circunstâncias do Primeiro-Ministro ter morrido, que tudo se tenha resumido a isso, portanto, que não... Foi. Continuo a ter algumas dificuldades, francamente.
Viu as equipas, quantas equipas de reportagem é que foram para o local? Não sei. Isso não sei, não posso dizer, não sei. Ainda hoje não sabe, Não. mas viu reportagens. Vi no ar. Quer dizer, o doutor ficava todos os dias até às Eu vi- 8, desculpe, ficava todos os dias até às 8 ou 8 e meia para ver os telejornais. Sim. Não interferia nos telejornais, não interferia nas equipas. Não percebo o que é que ficava a fazer, francamente. Podia ver os telejornais em casa, ia mais cedo para casa. Mas ficava para ver os telejornais todos os dias, não é? Exatamente. Deve ter visto os telejornais no dia seguinte, imagino eu. Deve ter visto que vários jornalistas, e foram emitidas peças com vários jornalistas. Sim, mas não sei quantas. Perguntou-me quantas, eu não sei. Não sei, vai ser mais que a Nem ideia. sabe que equipas é que lá estavam. Não sei. Sei que foi o primeiro foi o Henrique. Agora, Garcia, Henrique Garcia. Agora, quem lá esteve mais, não sei. Não me lembro, não sei. Da doutora Margarida Amarante, talvez. Não acredito que ela tenha ido para lá, não sei. A Diana Andringa. Não tenho conhecimento disso. Já disse que não tenho conhecimento disso, não sei. Viu o telejornal do dia seguinte? Eu vi, claro. Qual deles é que viu? Deve ter visto os dois, claro. Os dois, refere-se quando se refere aos dois, quais são os O primeiro do canal 1 e o canal 2. à noite? Sim. E o do almoço? Eu não tinha esse hábito, não sei. Não devo ter visto. Na noite de 4 de dezembro, portanto, a sua atuação resumiu-se a telefonar para a Conceição Monteiro, para a Dona Conceição Monteiro, uma questão pessoal, telefonar para o Presidente do Conselho de Administração, que entretanto chegou, teve a escutar no Rádio Amador e entanto foi para casa. Não se recorda de mais nada. Recordo. Então, Já lhe disse. Falei para o Amaral Marques, que mandou para lá a equipa, e falei com o Luís, claro, não é? Dei a notícia ao Amaral Marques e depois ao Eduardo Luís. portanto, não corresponde à verdade, ou pelo menos, ou então não corresponde à memória que tenha estado com mais pessoas no estúdio a verificar as imagens em bruto e a editar a peça. Não. A peça nem pensar. E ver as imagens em bruto, também não me lembro. Não, isso é falso. É falso. Ó, Sr. Doutor, naquela noite de 4 de dezembro, coisa que o Sr. Doutor já podia saber, porque nós também não estivemos lá, naturalmente. Aliás, eu era bastante jovem, mas passado estes anos todos já sei, porque vai-se ao YouTube e coloca-se um referencial de pesquisa e consegue-se perceber quem foram os jornalistas que lá estiveram e quantas equipas lá estiveram, só por aí consegue-se, não é? Mas eu não tenho acompanhado, como o senhor tem acompanhado, esse trabalho. Admito isso e Eu deixei a informação da RTP em meados de 83 e deixei o jornalismo. Portanto, não sei. Pois, não sei. eu quanto a isso compreendo. O que eu não compreendo é que, atendendo às suas funções e tendo estado na RTP ainda mais 3 anos, e perante o facto ocorrido, que basicamente o doutor não tenha tido nenhuma intervenção, quer dizer, era o diretor e não fazia nada nesse aspecto, não é? Intervenção em que sentido? Via os telejornais, mas não nos consegue dizer quais eram as equipas que Isso não apareceram nos telejornais. Não consigo dizer quais são as equipas, nem quantas equipas, isso não sei. Não falou com a Margarida Amarante antes dela ir para o local? Não lembro. Pode ter acontecido que ela tenha ido lá ao meu gabinete. Pode ter acontecido, pode. Mas eu não me lembro. Quer dizer, mas dado o tipo de relação que existia com ela e as funções que ela desempenhava lá na RTP, ela tinha acesso, ela ia muito frequentemente ao meu gabinete e pode ter acontecido, tinha ido, não sei, não lembro. Mas consegue afirmar aqui, com algum grau de certeza, que apesar de ser uma noite especialíssima, no mau sentido,
foi para casa entretanto, portanto não ficou na RTP até à meia-noite, 2 da manhã, 3 da manhã. Não sei o que ela saí. Não Sim, lembro. não consegue dizer se saiu às 9, 9h30, Não, 10, 10h30, mas não ficou até à meia-noite, Não. 1, 2, 3. Não. E não esteve com o Dr. Proença de Carvalho e a Maria Elisa a visionar as imagens e a trabalhar sobre as imagens. Não, a trabalhar sobre as imagens, zero, não. A ver as imagens, não. E quanto à Maria Elisa, não me lembro sequer se ela lá foi. Mas não terá visto as imagens nessa noite? Não. Algumas ou parte Não delas? vi. Nem teve, nem pelas suas funções, nem pela Não, porque curiosidade humana? curiosidade de ver um cadáver de um amigo, não. Então pelas suas funções, pelo menos? Não vi. Não vi as imagens, não. Portanto foi para casa. Sim. E no dia seguinte não viu o telejornal do meio-dia? Não me lembro, mas não me lembro. Mas na minha rotina diária não estava esse hábito. Não. Eu não me lembro. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Duarte Figueiredo pela sua disponibilidade por estar aqui em nome pessoal e em nome do Partido Socialista. Doutor, eu vou insistir um pouco na linha do que o meu colega tem vindo a fazer relativamente à sua participação e intervenção na noite de 4 de dezembro. Porque, independentemente da notícia e da cobertura noticiosa da queda do avião, colocava-se a todos os portugueses nessa altura um conjunto de interrogações decorrentes da morte do Primeiro-Ministro e do Ministro da Defesa. E eu lembro-me, na altura, por acaso, na altura eu já era jornalista, e fui enviada para a sede do PSD, ainda PPD na altura, ainda na Buenos Aires. Onde? Como? Já era PSD? Pronto, então, eu tenho a memória ainda do PPD, não é? Ainda tenho a memória do PPD e a sede ali na Rua Buenos Aires, onde já havia um conjunto de cidadãos lá à porta, com expressões e estavam lá vários jornalistas, em que já se colocava a questão de atentado logo na altura. É evidente que também se atribuiu isso aos ânimos, obviamente, e à emoção da notícia. O que é certo é que, perante um acidente, além da cobertura noticiosa da queda do acidente de um avião, que é sempre a notícia, em qualquer lado, há, obviamente, a questão de ter envolvido um conjunto de pessoas, nomeadamente, entre as quais o Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa. E, obviamente, que a questão colocava-se era quem é que na RTP ficou responsável por contactar o Governo, quem é que acompanhou, digamos, ou seja, a partir daquela ocorrência, havia um conjunto de acontecimentos sucessivos que se adivinharia que iriam acontecer. Naturalmente, não é? Porque, e, portanto, saber a reação do Presidente da República, quem é que foi para a Presidência da República, quem é que foi para a sede do Governo, enfim, pressuponho que, mesmo com os meios na altura, que não são os que existem hoje, em termos de tecnologia, que houve uma azáfama imensa no sentido da distribuição e muito provavelmente, precisamente porque era a hora, o acidente ocorreu à hora em que o telejornal já estava no ar. Não.
Sim, aliás, pois. perto O segundo, não há o no segundo. sentido do alinhamento, não é? Já estava preparado. Os jornais também, na altura fechava-se muito cedo, portanto os matutinos estavam já na fase de últimas páginas. O que é certo é que isso obrigou com certeza a rever toda a estrutura de informação, na medida em que não era um acontecimento de rotina, digamos, vamos meter no ar mais a queda de um avião, não. Vamos meter no ar a queda do avião e vamos tratar de tudo o que implica esta queda de avião. Como é que o doutor acompanhou estas situações? Falando para o Amaral Marques, que era o que estava no segundo canal, não é? Depois falando com o Muniz e pedindo-lhes que, digamos, resolvessem o problema do ponto de vista operacional. É só isso. Mas foi sendo informado do que é que estava a ser feito. Não. Não. Eu tinha confiança neles, não. Mas, doutor Duarte Figueiredo, permita-me pôr uma questão. Imagine que que o jornalista Amaral Marques e o jornalista José Eduardo Muniz diriam as equipas sabem o que estão a fazer. E o senhor, enquanto diretor de informação da RTP, abria o noticiário e tinha a notícia da queda de um avião e depois um noticiário do desporto. Mas isso Imagina esta situação. não era possível. Eu não acredito. Mas não era possível isso. Não era possível isso acontecer com o José Eduardo, nessa noite, com o José Eduardo Muniz e com o Amaral Marques, isso era impossível acontecer. Mas repara uma coisa, diga-me só uma coisa, quando o doutor Proença de Carvalho chegou ao Lumiar, o doutor recebeu o doutor Proença de Carvalho ou não? Sim, claro, foi para o meu gabinete, só havia aquele gabinete. Foi para o seu gabinete? Sim. E o que é que falaram, em que é que consistiu a conversa? Não comentámos o acontecimento, enfim, de maneira perfeitamente informal, e não teve esta conversa durante o tempo. Esqueci-me de uma coisa, há bocadinho. Eu devo ter saído lá pouco depois do professor Freitas Amaral ter falado. Deve ter sido assim. Pronto, estivemos lá até chegar o professor Freitas Amaral. Ele lá fez a intervenção que entendeu. E não é nada, quer dizer, não vejo mais nada. Doutor Duarte Figueiredo, eu compreendo que a conversa tenha sido um pouco circunstancial, mas dadas as circunstâncias, provavelmente também se discutiu o impacto que isto teria no país. O impacto que teria no sim, país. claro. Quer dizer, não é, a conversa circunstancial não Sim, é... e daí... Desculpa a expressão, não é... Olha que sim, mas não... Fasto, sim, mas quando eu digo circunstancial, não é no sentido... quis dizer que não teve qualquer reflexo no conteúdo das emissões. É isso que eu quero dizer. E já agora, outra informação que recordei-me agora, foi nessa altura que realmente a Maria Elisa esteve lá. E foi nessa altura que se decidiu transmitir o funeral em direto. Assim é que é. Com ela. Mas ainda não se sabia quando era o funeral, certo? Não se sabia, claro. É impossível, Naquela altura, é evidente. Mas também uma garantia havia, que no dia seguinte não era, não é? E essas questões também queria colocar, porque estava a decorrer uma campanha eleitoral. Sim. Não fez uma reunião com o Amaral Marques ou com o José Eduardo Muniz, no sentido de agora como é que vamos fazer relativamente à questão da campanha, relativamente à questão do dia das eleições, enfim, toda a problemática. Sim. Porque eu sei que o doutor já demonstrou que tinha grande confiança claro. Nos seus diretores. Sim. Uma coisa é ter grande confiança, outra é não ter um reporte daquilo que estava previsto fazer e que iria fazer-se até pela responsabilidade do momento e de tudo o que estava a acontecer, ou seja, de todas as implicações que tinha, não só a questão de o país ficar sem Primeiro-Ministro e sem Ministro da Defesa, pelo facto do Presidente da República estar em campanha eleitoral e, portanto, também ele impedido, e até por
imperativo constitucional, impedir determinados atos. Enfim, há aqui um conjunto de situações que se projetavam para um futuro imediato que levariam a fazer pontos de situação até para saber da capacidade da RTP de responder a todos esses desafios. Claro que isso foi feito, mas não, quer dizer, mas não houve reuniões formais para esse efeito. Isso decorria das conversas que eu tinha com o Muniz e com o Matamacos. Não houve uma reunião. Olha, vamos tratar disto agora todo, sentar aqui todos e ver qual é. Isso não houve. Doutor, eu sei que com certeza que não terá havido no sentido formal, mas agora vamos lá ver. O doutor está na redação, está na RTP, está na direção de informação e naturalmente que lhe vai sendo dada chegada à informação do... Eu acredito que o Amaral Marques não digam, olha, foi a equipa tal, não lhe reportavam nesse sentido. Claro. Acredito que Claro, a dinâmica da redação, era isso. Decorre das coisas, já foi uma equipa e não interessa que equipa já foi, está coberto. Agora, o doutor ia com certeza acompanhando, por exemplo, a chegada do Dr. Freitas do Amaral, quer dizer, não foi surpreendido. Imagina, só havia um gabinete no Lumiar. O professor Vitor Manuel tinha que ir para esse gabinete, onde eu estava. Portanto, tinha que acompanhar. Quisesse ou não quisesse, queria. Mas, mesmo que não quisesse, não podia fugir, porque era para aquele gabinete. Mas agora, doutor, perante aquilo que nos está aqui a reportar, que para o doutor era uma questão natural, também deve compreender a nossa curiosidade relativamente ao facto de, sim, na noite em que caiu o avião e que matou o Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa, o senhor esteve no gabinete com o Dr. Proença de Carvalho e com o Dr. Freitas do Amaral e, permita-me, eu compreendo que o doutor diga que é uma conversa circunstancial, mas circunstancial será... Enfim, eu creio que todos tinham a percepção da relevância do acontecimento, das consequências pesadas que ia ter e que isso se refletiu na conversa. Eu não sei qual foi a conversa, já não me lembro, não é? Mas de certeza que o professor Freitas do Amaral não me ia revelar a mim, não ia revelar ao Dr. Proença de Carvalho o que é que ia dizer naquela noite. Ele não faria isso, não é? Não sei, portanto, só lhe posso dizer isto, não sei. Não houve nenhum planeamento, não houve nada de estranho que não ocorra em relação a isso. Dr. Soares Figueiredo, só uma curiosidade. O Dr. Proença de Carvalho foi lá a seu pedido, a pedido dele? Não. Em que circunstâncias é que o Dr. Proença de Carvalho se dirige à RTP? Eu telefonei-lhe a dar a notícia. E ele entendeu que, atendendo digamos, à importância, à relevância do que tinha acontecido, ele devia ir para lá também. Ele é presidente da casa, não é? Mas se ninguém interferia em coisa nenhuma e as coisas corriam naturalmente pela redação, o Dr. Proença de Carvalho, estando lá ou estando em casa, era exatamente a mesma coisa. Para ele não. Quer dizer, porque ele gostava, digamos, de acompanhar diretamente e queria, digamos, evidentemente, combinar connosco, com a Maria Elisa e comigo, acho eu que ele queria fazer o que fazer nos dias seguintes, não é? Então sempre se discutiu aí o que fazer nos dias seguintes. Não discutiu. No sentido de falar, sempre se falou. Ou seja, o Dr. Duarte Figueiredo, pese embora não tenha qualquer interferência na escolha das equipas, nas reportagens, na linha de montagem, tudo isso, a verdade é que teve com o Dr. Proença de Carvalho e com a Dra. Maria Elisa a ver exatamente o que era necessário fazer no dia seguinte. Já lhe disse o que foi. Que era, o que foi decidido nessa altura, nessa noite, foi transmitir em direto o funeral, não é nada.
que eu me lembro, pá, quer dizer, aquilo que, pronto, foi o que se fez. Já não lembro se foi no sábado, se foi no domingo. Seguinte, transmitiu-se em direto, horas, o telejornal. E aí, isso implicou a direção técnica também, não é? Porque havia fechos, havia, não sei, havia... Também é preciso montar os carros e os fechos ao longo de todo o percurso. E também esteve lá a direção técnica, teve. A direção, sim. Só por uma questão, ninguém podia decidir transmitir o funeral em direto se não houvesse meios para fazer, se não houvesse câmaras, se não houvesse fechos, se não houvesse equipas, etc. Não é? Muito obrigada pelo seu esclarecimento. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Neto. Dava a palavra ao Sr. Deputado Ribeiro Castro. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. As questões que eu ia colocar iam cingir sobretudo ao depoimento da Diana Andriga, que motivou o pedido para que o jornalista Eduardo Figueiredo cá viesse. Mas, de qualquer forma, enfim, face às últimas questionários, eu acho que nós temos que ter alguma cautela de não avaliarmos a cobertura televisiva em 1980 como se fosse hoje. Quer dizer, nós não temos canais de cabo em 1980. A emissão da RTP encerrava a que horas? Acho que era volta à meia-noite. Volta à meia-noite. E encerrou normalmente à volta da meia-noite nessa altura? Não havia emissões em contínuo nessa altura? Julgo que sim. E a que horas é que retomou as emissões da RTP? No dia seguinte? Sim. Não sei dizer, não me lembro, não sei. Mas já havia emissão à hora do almoço, salvo erro, era o que existia. Eu não me lembro, não me lembro. Já havia emissão à hora do almoço. Sim. Bom, e portanto, enfim, esse era não havia, só havia um canal ou dois canais? Dois canais, o primeiro e o segundo canal, e portanto esse era digamos, a cultura da transmissão televisiva. Recordo, aliás, que o simples facto da RTP, a meu ver bem, ter transmitido as exéquias em direto de Sá Carneiro levantou uma polémica monumental, como hoje seria feito normalmente, claro. Aliás, por vários canais em competição, não tenho dúvida sobre isso, que isso aconteceria hoje em dia, mas levantou uma polémica monumental, porque isso seria uma intervenção na campanha eleitoral, claro. E nas eleições, portanto... E imagino que se tivesse havido decisões anormais, não é? Portanto, contra o ritmo da transmissão televisiva nessa altura, de, por exemplo, não interromper, não sei se a RTP tinha ou não tinha meios técnicos para isso, mas de manter a emissão em contínuo, ter debates, ter intervenções, como hoje faríamos, como vários canais fariam. Não havia essa cultura. Não havia essa cultura. Não, mas se isso fosse feito, provavelmente a polémica que foi desencadeada quanto à manipulação deste trágico acontecimento para fins eleitorais, enfim, teria sido redobrado e duplicado. Era apenas um comentário lateral que queria fazer. A pergunta que lhe queria fazer era o seguinte. Tem conhecimento que o Presidente da Administração da RTP visionou as imagens em bruto colhidas pelas equipas de reportagem da RTP que se deslocaram para Camarate? O Dr. Pedro Carvalho? Não tenho conhecimento. Não. E tem conhecimento de que outro jornalista, nomeadamente a Maria Elisa, tenha feito esse visionamento acompanhando o Dr. Francisco Carvalho? Não sei. Se aconteceu isso, eu não me lembro. E tem conhecimento de que alguém tenha dado ordens para fazer desaparecer brutos essas imagens? Não. Portanto, nenhum jornalista... Portanto, não deu essa ordem? Não. Nem
Nenhum dos seus adjuntos se os tinha deu essa hora. De maneira nenhuma. E algum jornalista lhe comunicou que isso poderia ter passado? Não. Que eu me lembro, não. Que eu me lembro, não. E a Diana Andriga apresentou alguma reclamação na altura Que eu me lembro também não. que tivessem desaparecido imagens Eu não me lembro. que tivessem sido produzidas sob a sua responsabilidade jornalística? Eu não me lembro de alguma vez ter falado com a Diana Andriga sobre Camarate. Não me lembro. Quase que jurava que não o fiz. E instruções, não dei. Não dei. Mas nunca falei com ela. Mas de qualquer forma, apesar das diferenças que eu procurei assinalar no princípio, da cultura de televisão e da cultura de informação televisiva relativamente àquilo que é o nosso espírito hoje, não? E, portanto, apesar de os noticiários não terem 1 hora e tal de duração, mas terem os 30 minutos, que era o formato clássico, Claro. e, portanto, uma gestão mais seca, digamos, dos conteúdos televisivos, se as equipas de informação da RTP soubessem que havia imagens com interesse jornalístico que tinham sido, passa a expressão, surripiadas, tinham sido feitas desaparecer, isso naturalmente levantaria na sua redação, que conhece, uma polémica, uma querela, uma Sim, discussão, claro. uma efervescência. Sim. Mas eu nunca fui informado disso. Mas, claro, que se eu soubesse, seria o primeiro, não digo o primeiro, mas seria um dos que tentaria averiguar o que se passou. Mas, portanto, não houve essa efervescência. Não. Que eu me lembro, não sei. Não tenho ideia nenhuma disso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Dr. Luís Filipe Rocha. Faz favor, Sr. Deputado. Pato Figueiredo, se eu algum dia me propusesse fazer um filme sobre a noite de 4 de dezembro de 1980 no interior da RTP, não teria muito para contar. Ou seja, aquilo que todos nós nos habituámos a ver em cinema e até a participar em alguns momentos dramáticos no interior de uma televisão, aparentemente não aconteceu na noite de 4 de dezembro de 1980. Ou seja, estamos em plena campanha eleitoral, cai um avião em que morre o Primeiro-Ministro, o Ministro da Defesa e os seus acompanhantes, e aparentemente, pela descrição que o Duarte Figueiredo nos faz, as pessoas reuniram-se, tomaram 3 ou 4 decisões, as equipes saíram, as notícias foram dadas, o professor Freitas Normal emitiu o seu comunicado e por volta da meia-noite, pelos vistos, já estavam todos em casa. Ou seja, que aquilo que normalmente nós imaginamos, que seja o choque, que seja a emoção, que seja a adrenalina, que seja a convocatória de quase todas as pessoas disponíveis, de técnicos, de diretores, de responsáveis, para responderem de um ponto de vista profissional a um momento de grande choque coletivo e nacional, aparentemente foi de uma tranquilidade e de uma paz muito grande durante 2 horas. Não posso acompanhá-lo não posso acompanhá-lo na paz e na tranquilidade. Não foi. Até porque no que a mim diretamente diz respeito, eu tinha trabalhado com o António Patrício Gouveia e com o Sá Carneiro. Portanto, para mim, não foi uma noite fácil. Eu sei. Pronto, não foi uma noite fácil. Pessoalmente não foi uma noite fácil. Mas não houve realmente, que eu me lembre, aquela agitação, digamos, aquela efervescência nas redações, nas equipas, etc., que provavelmente hoje aconteceria. Não houve. Devo lembrá-lo Mas Devo lembrá-lo do seguinte, desculpe interrompê-lo. Devo lembrá-lo do seguinte. Do ponto de vista, se quiser, de informação e reportagem, a noite de 4 de dezembro acaba quase às 9 da manhã, quando as autópsias terminam. Ou seja, do ponto de vista de informação, há camarate, há ministros, há Presidente da República que lá vai, há a continuação da noite, há o transporte dos corpos das vítimas para o Instituto de Medicina Legal, há as autópsias, etc. No meu fraquíssimo entender, era uma noite longa de um ponto de vista profissional, ou seja,
não consigo, de facto, por isso é que eu lhe disse, se eu tivesse que fazer um filme sobre essa noite, eu imaginei que teria sido uma noite até de madrugada, de grande efervescência, de grande atividade, de jornalistas a trazerem reportagens, de coisas a serem vistas, visionadas, montadas, de reuniões, enfim, mas o Duarte Figueiredo acabou de nos dizer que à meia-noite estava em casa. Sim. Eu. Mas admito que, não sei, mas admito que não lembrava mais, senão os Haddad Muniz tivessem feito o mesmo. Muito bem. Então, eu pergunto-lhe uma coisa. Quando saiu o Dr. Proença de Carvalho e a Dra. Maria Elisa, ficaram lá? Não tenho ideia nenhuma, mas julgo que não. Julgo que não, eu não faria isso, não tenho ideia nenhuma. Pois, não, realmente para mim é surpreendente, mas enfim, passemos ao tema seguinte. A decisão de transmitir em direto o funeral do Primeiro-Ministro é tomada nessa noite. Aliás, foi sugestão minha. E já referiu, e eu tenho conhecimento concreto dessas questões, que havia, naturalmente, para um direto com essa envergadura, eventualmente escassez de meios técnicos. Pergunta muito concreta que eu lhe faço é se lembra de terem sido encomendados meios técnicos à Espanha. Não me lembro. Isso, mas há uma pessoa que pode responder com muita clareza a isso, que é o engenheiro Franco Dias, não é? O engenheiro Franco Dias sabe isso, eu não sei. Pronto. Quem era o diretor técnico? Engenheiro Franco Dias. Pronto. Tanto quanto tenho conhecimento, foram encomendados, ou seja, posso dizer-lhe ao contrário. Tanto quanto tenho conhecimento e profissional, a RTP não tinha meios técnicos para fazer o que fez no dia 6. Pois. A transmissão em direto durante quase 5 horas ou um bocadinho mais do funeral do Dr. Sá Carneiro, Primeiro-Ministro, não era possível tecnicamente ser feita naquela época pela RTP, com todos os seus meios técnicos e com todos os seus trabalhadores para esses meios técnicos. E vieram meios técnicos de Espanha. Tem conhecimento, nem que seja em direto, de no final desse dia do funeral do Primeiro-Ministro Sá Carneiro ter havido uma espécie de pequena celebração festiva no interior da RTP entre os principais dirigentes, a começar pela sua administração? Não. Não? Não. Muito bem. Não, talvez tenha felicitado o Franco Dias pelo sucesso da operação em termos técnicos, mas uma celebração, eu não me lembro, mas celebração acho... Mas está de acordo, em princípio, com uma afirmação que eu fiz, Sim. de que, objetivamente, Sim. o direto de 5 horas sobre o funeral do Primeiro-Ministro, na véspera Sim. das eleições, era um direto tecnicamente impossível de fazer se não tivessem vindo meios de Espanha especialmente contratados e pagos para esse efeito. Admito que sim. Mas como eu lhe digo... Não tenho conhecimento. Não, quem sabe exatamente disso é o João Franco Dias. Muito bem. Queria-lhe agora abordar uma última questão que tem outra vez a ver com a grande reportagem. O diferendo entre o Barata Feio e o Artur Albarrán, para além de outras questões, teve muito a ver com a transmissão, com a inclusão ou não na grande reportagem de todas as declarações dos peritos ingleses. Tanto quanto eu me lembro, a questão mais importante do diferendo era essa. O que eu lhe perguntava é se a sua saída do cargo que ocupava teve a ver com esse diferendo? Não, nada. Nada contra Nada. Absolutamente nada. Eu saí, portanto, o Francisco Carvalho demitiu-se e eu saí com ele. Como qualquer diretor de confiança, sairá com o Presidente. Não teve rigorosamente nada a ver com a grande reportagem? Não. Zero, não. Muito obrigado, Dr. Figueiredo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Dr. Luís Filipe Rocha. Eu, se me permitissem, colocava só uma questão. Isto faz muita confusão, porque eu por acaso não vi televisão nesse dia, porque no sítio onde estava não me era permitido ver televisão. Mas, porque estava na tropa e entramos de prevenção e não nos deixavam, portanto ficámos sem possibilidade de ver qualquer notícia, ouvir qualquer notícia até pela rádio. Mas quero lhe dizer que isto aqui é uma parte que me faz uma grande confusão e concordo com o Dr. Luís Filipe Rocha e com tudo o que foi dito.
O senhor é diretor de programas e vai para casa como se nada se passasse, não há um gabinete de crise, não há nada, está tudo bem, o professor Freitas do Amaral cai de paraquedas, desculpe, mas eu tenho que ser muito direto, lá, faz uma declaração ao país, isto não está nada em causa, a linha editorial dessa noite não, era uma coisa tranquila, como se fosse, nem um jogo de futebol, isto nem teve tanta importância como um jogo de futebol. Morreu o primeiro-ministro de Portugal, morre o ministro da Defesa, podia-se dar um problema para o país do pior que há. E o senhor vai para casa descansar, desculpe lá, mas eu tenho de lhe fazer esta referência. Há uma coisa que o senhor disse, mas tenho de fazer esta referência porque não me entra na minha cabeça que o senhor não criou um gabinete de crise, que não tomou diretivas, que não chamou o doutor Proença de Carvalho, que não combinaram tudo para essa noite, que não viram as imagens, que não tiveram lá a noite toda, não acredito em nada disto, e eu tenho de ser sincero e assumo aqui como deputado e presidente da Comissão que acho que o senhor, eu já tenho visto aqui muita gente que se esqueceu de tudo, mas a este ponto é que eu nunca tinha visto. Quero lhe dizer isto. Queria-lhe fazer uma questão, colocar uma questão que o senhor disse. Em relação à grande reportagem, o senhor disse que teve de ultrapassar resistências internas. Eu gostava que esclarecesse. O resto são considerantes meus. Pois, Obrigado. quer dizer, nem toda a gente, digamos, na RTP, acreditava que pudesse ser feito um trabalho isento e com qualidade sobre o tema em questão. Digamos, porque receavam que dali saísse ou uma versão ou outra versão, digamos, que pudesse, digamos, colocar mal a empresa, pronto, em certo sentido. Muito obrigado. Já não tenho mais questões. Tenho aqui inscrito o Sr. Deputado Ribeiro e Castro, o Dr. Luís Filipe Rocha e o Sr. Deputado Miguel Santos. Bom, não, é mais um comentário do que propriamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. É mais um comentário do que. Procurando ser objetivo. Não procuro justificar nem explicar o que quer que seja, mas procurando ser objetivo. É muito difícil nós fazermos apreciações com o espírito de uma determinada época sobre outra época. É isso que eu há pouco procurei sublinhar. Por estranho que nos pareça, se calhar o 25 de Abril também fechou às 2 da manhã na RTP, à 1 da manhã, não me recordo. 25 de Abril. Fechou, de certeza. A seguir à comunicação da Junta de Salvação Nacional. O 25 de Novembro também fechou, se calhar a seguir à transmissão do Dani Kay. Era assim. Pronto, só estou a dizer isso. Nós não tínhamos emissões televisivas 24 horas sobre 24 horas. Pronto, não tínhamos. Bom. A RTP, como o Luís Filipe Rocha assinalou, já percebi que discorda da transmissão em direto do funeral e das exéquias, não tinha sequer meios técnicos para fazer uma cobertura em direto, se calhar dos Jerónimos. Não tinha. Não tinha meios que não fossem, se calhar não tinha meios para fazer a transmissão do jogo de futebol, porque não era habitual nessa altura haver transmissões de jogo de futebol. Que é como as televisões se equipam para fazer transmissões em direto que depois são usados para outros fins. Pronto. Era assim. E, portanto, era a realidade técnica da nossa televisão, que só mudou muitos anos depois. Primeiro com uma evolução que a RTP começou a fazer a partir de meados da década de 80, quando introduziu a cor e depois outras transformações. Bom, e depois com a privatização e a concorrência, que o panorama televisivo e a cultura da transmissão televisiva e de informação televisiva mudou radicalmente, porque não era assim. Não era assim. Portanto, bom, o que foi feito nessa altura, que eu me recordo, foi a decisão de interromper a emissão, 2 vezes, uma para dar a notícia, interrompeu a programação, acho que pôs música clássica, que era os velhos hábitos da emissora nacional, na verdade, e portanto foi isso que foi feito. Não sei se puseram aqueles filmes que era típico pôr de interlúdios, não fazem a mínima ideia, não me recordo, mas portanto essa era a cultura da transmissão televisiva. E eu apenas frisei que se fosse feito a partir da data do acidente, quer dizer, se a RTP tivesse meios para isso
E se fosse feito a partir da noite de quinta-feira, o que nós hoje consideraríamos normal e impensável que não fosse feito, que é entrar com emissão em contínuo, e com transmissões e com debates, não é? Como foi feito com o funeral, com as exéquias, então as críticas que foram feitas às exéquias, seria tão grande o contraste com o que foi feito, não é? Que naturalmente teriam sido feitas imediatamente, porque pronto, foi isso só que eu chamei a atenção. Estes episódios hoje soam-nos um bocadinho aquilo que se, enfim, para os mais antigos chamava a Guerra do Solnado, não é verdade? Que a guerra começava às 8 e largava e fechava às 5, não é verdade? Mas de facto era assim que as coisas funcionavam nessa altura. Em acontecimentos como recordo, como o 25 de Abril, o 25 de Novembro, os anos antes, o 11 de Março, e certamente depois até mudar por completo a cultura televisiva em Portugal. Posso falar? O que diz é a realidade e explica-se porque não havia concorrência. É só isso. Faz favor, eu sinceramente, o Dr. Luís Filipe Rocha, faz favor. Eu tenho que prestar um esclarecimento, sobretudo ao deputado José Ribeiro Castro. Eu não me referi à emissão. Não tem nada a ver com a emissão. Eu trabalhei para a RTP durante anos e trabalhei durante noites inteiras nas instalações da RTP, a preparar programas, a fazer edições, etc. Eu não falei da emissão. A emissão tinha as suas regras, tinha o seu horário, ponto final, parágrafo. Eu falei de que em vários momentos, em 74, em 75 e em 76, a RTP elaborava noites inteiras. É só disso que eu falei. Noite, e perante um acontecimento deste, muito me espanta que não tenham estado as salas de edição, os jornalistas, os diretores, etc., concentrados na preparação da emissão do dia seguinte e dos dias seguintes. É só disso que eu falo, não falo da emissão em direto, nem dos diretos intermináveis, nem nada disso. Falei de uma descrição como foi feita, que aparentemente à meia-noite todos estavam em casa. Não. Eu estava. Eu estava e queria também esclarecer, eu não sou contra a transmissão em direto do funeral. De forma nenhuma. Sou contra aquela transmissão, a maneira como foi feita e o dia em que foi feito. Por isso é que eu há bocadinho invoquei a celebração que eu sei que teve lugar na RTP nessa noite. Portanto, sou contra, é aquela transmissão, como foi feita, o que implicou vinda de meios e meios importantes de Espanha, e no dia em que foi feita. Foi só isso. Eu queria só... Eu tenho de dar a palavra ao deputado Miguel Santos, faz favor. Sr. Presidente, vou tentar introduzir aqui alguma objetividade a esta audição, porque francamente, quer dizer, estamos aqui a discutir se era a preto e branco ou a cor, já todos sabemos que era a preto e branco, e da audição e das respostas que o Sr. Doutor fez o favor de dar, isso é totalmente irrelevante. O que está aqui em causa é o seu papel naquela noite na RDP, que tipo de informação é que o senhor tem. Ó, Sr. Doutor, a Comissão de Inquérito procura o seu contacto e procura a realização desta audição desde o dia 13 de janeiro. E ao que julgo saber, o Sr. Doutor justificou a sua não vinda até hoje, e nós estamos mesmo no limite de encerramento da Comissão, pelo facto de ter estado doente. Não. Eu nunca me fui informado de que queriam que eu viesse a partir de 13 de janeiro. O único contacto que eu tive foi do Augusto Cid, não sei, por aí, telefónico, aqui há um mês e meio, e depois da dona Helena Alves, que me disse que ia enviar uma carta para Carcavelos, onde eu não moro desde 1998. Eu moro em Viseu. Só um minuto. E quando ela me telefonou, a pedir para vir, não vim. Posso tentar esclarecer? Os contactos foram feitos a partir de janeiro sempre através do Sr. Augusto Cid. O senhor sabia para o que vinha, o que é que o Sr. Duarte Figueiredo sabia o que se passava via Sr. Augusto Cid, e depois foram feitos contactos formais com várias vezes com o Sr. Duarte Figueiredo para vir à Comissão. Ó, doutor, mas não foram. Mas foram. Não foram.
A carta veio devolvida à primeira. Pois, mas veio- E foram feitas várias notificações. Mas para Portanto, onde? Mas- a carta foi para a morada correta. Se tudo foi porque o senhor não quis levantar a carta, foi registado. Ou seja, Vice-recesso. mas como é que... Eu não recebi carta nenhuma, não vale... Recebeu porque veio devolvida porque o senhor não a levantou, porque sabia Não é- onde é que o que é que... não. O senhor Augusto Cid já tinha, desculpe, ao senhor Eduardo Figueiredo. A carta- O senhor Augusto Cid pode servir de testemunha, contactou e disse que até porque foram os familiares, os representantes dos familiares das vítimas que pediram para o senhor cá vir. Foi feito um contacto informal via Sr. Augusto Cid, o senhor sabia o que é que se passava, mesmo agora confirmou que isso tinha acontecido. Mas Foi notificado e a carta veio devolvida, porque o senhor não quis levantar a carta, nem quis receber a carta. Agora, mais que isso, eu não pode fazer. Agora, há aqui uma série de equívocos. O senhor, se não quer responder, não responde. Se quer agora levantar falsos testemunhos em relação a esta questão, eu não lhe admito. Dou a palavra ao senhor deputado Miguel Mas Santos, se tem mais alguma questão. Posso fazer um esclarecimento? Quem dá a autorização sou eu. Faz favor. Faz favor. A carta que foi enviada para mim, a doutora Helena Alves sabe perfeitamente, foi enviada para Carcavelos. Eu não moro em Carcavelos desde 1998. Eu só já estranho esta situação toda, que o senhor sabia que, ao que vinha, sabia que havia a intenção e havia um requerimento para cá vir, nunca se disponibilizou, e há muita gente aqui que sem muitas pessoas que foram notificadas para cá vir, que nem foi necessário quase fazer a notificação escrita, fizemos sempre, porque tiveram a facilidade de vir cá sem problemas nenhuns, sem questões nenhumas. Verifico é que ao longo destes meses, e o senhor não venha dizer que não, que agora com desculpas, porque sabia, nunca quis, nunca se dispôs aqui a facilitar a vida à Comissão e a cá vir. Esta é a realidade, não pode fugir a isto. Os factos são estes. O senhor Augusto Cid falou. Sr. Augusto Cid, depois pedia que dissesse se falou ou não falou logo em janeiro com o Sr. Eduardo Figueiredo para cá vir à Comissão, porque depois foi notificado, se calhar até dizia ao Sr. Augusto Cid, desculpe, mas eu nunca fui notificado. Mandem-me a notificação para o outro lado. A morada foi dada se calhar por Sr. Augusto Cid, ou na procura que fizemos aqui. Portanto, não é assim. Eu dava a palavra ao Sr. Augusto Cid para esclarecer que eu gostava que esta situação fosse completamente esclarecida. A pedido desta Comissão, Era melhor falar mais ao pé do micro, se faz a favor. pedido desta Comissão, eu falei com o Sr. Eduardo Figueiredo e disse-lhe que a Comissão gostaria de o ouvir. Ele disse que estava nessa altura adoentado e que fazia diferença vir na data que a gente propunha. Então eu sugeri que ele justificasse isso com o atestado médico. O atestado médico que não, aparentemente não chegou cá. Não sei se ele conseguiu ou não, mas não chegou cá. E então vim saber mais tarde que tinha sido notificado por escrito para Carcavelos e percebi logo que não ia receber porque ele já não morava em Carcavelos há vários anos. Foi então que eu sugeri que os contactos fossem, em vez de ser feitos por mim, fossem feitos diretamente pela Sra. Helena. O que se passou a fazer. Obrigadíssimo, Sr. Augusto Cid. Acho que ficou completamente esclarecida esta situação e eu não volto a este assunto. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Eduardo Figueiredo, ficou de alguma forma surpreso pelo facto da Comissão de Inquérito querer ouvi-lo? Não. Achou normal? Quer dizer, havia a grande reportagem, havia o facto da RTP ter sido a primeira estação, a primeira órgão de comunicação social a divulgar a notícia. Não acho. Não. Portanto, perspectivou qual era o enquadramento desta audição. Tinha que ser a minha intervenção em Câmara, não podia ser outra. Tinha que ser. Pois. E nesse sentido, não procurou preparar-se, recordar dos factos? Ainda hoje, durante as 3 horas e meia que demorou a viagem de comboio, pensei, mas no meu cérebro não existe mais nada do que aquilo que eu disse. Falou com alguém antes de ir à Comissão de Inquérito? Só com o Cid. Sobre este assunto? Com o Cid, com Augusto Cid. Duas vezes, quando eu... Sim. A jornalista Diana Andringa
identifica-nos claramente um conjunto de entrevistas que foi feito a algumas pessoas que residiam no bairro de Camarate e que teriam sido transmitidas no telejornal da UMA, essas entrevistas, e que depois no telejornal da noite já não apareciam essas entrevistas nas peças. Sabe alguma coisa disto? Não sei. Sabe de alguém que saiba? Só o ministro. Não sei se reparar ao jornal, o Zé Dar Ministro está de certeza habilitado a responder. Sabe que a jornalista Diana Andringa, mas sabe que a jornalista Diana Andringa afirma que haviam essas imagens e que essas imagens não apareceram. Já me disseram, já me disse. Então só soube hoje. Não, o CIT também já me tinha dito. Mas na época, como diretor de informação da RTP, não sabia de nada. Não. Eu nunca... Doutor, eu vou terminar as minhas perguntas, mas não deixarei de fazer, deixando aqui aquilo que é a nossa avaliação da sua audição, e peço-lhe que não leve isto de forma pessoal, porque não é essa a avaliação que eu faço. Ou seja, a avaliação que eu faço da sua audição sobre Camarate é que o Sr. Doutor, de uma equipa de futebol, seria o número 10, porque é aquele que distribui o jogo para todos. Ou seja, perante tudo o que foi perguntado, o Sr. Doutor não se lembra de rigorosamente nada. E a seguir, novamente colocada a mesma pergunta, diz que deve ter sido com outra pessoa ou com outra pessoa. Portanto, só para concluir, sobre esta audição, não sobre si naturalmente, acho que o seu testemunho é absolutamente inverosímil e duvidoso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Dr. Luís Filipe Rocha. Sim, eu fiz isto porque é para ficar na ata, para memória futura. E ficará Exatamente. registado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Luís Filipe Rocha, faz favor. Queria colocar uma última questão. Eduardo Figueiredo fez parte, tanto quanto me lembro, da terceira Comissão Parlamentar de Inquérito como representante das famílias. Sim, não sei se foi a segunda ou se foi a terceira, não me lembro. Não sei se foi a segunda ou a terceira, não sei. Portanto, já esteve sentado aqui neste lugar. Já. Que ideia é que tem hoje sobre o que é que se passou em Camarate na noite de 4 de dezembro? Que foi um acidente ou que foi um atentado? Um atentado. Obrigado. Srs. Deputados, Srs. Representantes familiares da vítima, se não houver mais questões, eu dava por encerrada aqui a nossa reunião, agradecendo ao nosso depoente, o Dr. Sr. Eduardo Figueiredo, ex-diretor da RTP, a audição. Muito obrigado. Estão encerrados os trabalhos. Foi um prazer, mas isto acho que... Deixa-me só dizer. Eu vou lhe dizer uma coisa.